people! This is me, this is Giovanna! Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine, thank you. I'm so happy porque esse é o primeiro episódio de 2021. Então, um feliz ano novo. Tô atrasada? Tô. Peço desculpa? Peço. Mas infelizmente, eu até já falei isso lá no Instagram e no Facebook. Eu tive uns problemas com a minha cachorrinha de saúde, ela ainda tá com eles, mas agora o tratamento já se estabilizou, então eu tava, indo toda semana em veterinário, cuidando dela, assim, todo dia, indo, fazendo as coisas, então, assim, tomou muito tempo que não tinha como eu vir aqui fazer o episódio de forma que eu goste. Então, por isso que eu acabei não voltando mais cedo pro podcast. Um ponto aqui é que eu já voltei mais cedo pro audiodrama. Então, Prudence, eu já tô postando, eu já postei 2 episódios esse mês. Um ponto legal de falar é que Prudence tá começando a entrar na reta final. Então, eu espero que vocês estejam animados, porque agora o bicho vai pegar. Vai ser muito legal, vai ser frenético. Então, não deixem de escutar Prudence, porque, gente, reta final é sempre, acho que a parte mais legal. E eu também queria falar com vocês que eu postei também 2 episódios de Conversa com Elizabeth Margot já esse ano, né? Esse novo quadro aqui do podcast que eu falo sobre os meus livros, sobre coisas que eu amo, que não são necessariamente ligadas à história, à historiografia. E esse ano eu já postei 2, um falando sobre os meus livros e outro falando sobre Afonso de Guimarães, um poeta brasileiro que é o autor de Ismalha, que é um poema lindíssimo, a qual eu fiz uma releitura. E nesse episódio de Conversa com Elizabeth Margot, foi até o último que eu lancei, vocês vão ver eu falando um pouco sobre a vida desse poeta e também vão escutar minha releitura de Ismalha. Então, se vocês ficarem animados, vão lá, porque eu gostei muito de fazer e eu pretendo trazer mais episódios de Conversa com Elizabeth Margot desse jeito. Para quem não tá por dentro, né, de Conversa com Elizabeth Margot ou do próprio Instagram ou Facebook, eu queria falar para vocês que eu lancei mais e-books. Ao todo, se eu não me engano, eu estou com 9 e-books na Amazon. Então, caso você queira ler um livro meu, que não seja audiodrama e tudo mais, vá lá na Amazon. Na real, eu tenho um link melhor para vocês, que é o www.chocolatehistoria.com.br. Lá vai ter a lista de todos os e-books e aí você vai poder escolher, né, clicar e você já vai ser levado direto para a Amazon. Então eu realmente espero que vocês gostem e conheçam outras histórias minhas. Eu fiquei muito animada de ter conseguido colocar o resto dos meus livros escritos, né, finalizados, na Amazon. Então eu espero que vocês também gostem de ter essa experiência e ler e tudo mais. E qualquer coisa vocês já sabem. O Instagram é @ElizabethMargot_ e o Facebook é Elizabeth Margot. Qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa, vão lá falar comigo. Gi, me manda o link do e-book que eu não achei. Mando. Tudo isso é só vocês irem lá falar comigo que eu vou estar lá animadíssima esperando vocês, tá bom? Gente, com isso, vamos falar do chocolate de hoje pra gente começar esse episódio, esse primeiro episódio de 2021? Então vamos lá. O chocolate de hoje é o Kit Kat, né? O Kit Kat normal. Eu já trouxe esse chocolate aqui pro podcast, com certeza, só não lembro o episódio. Mas eu quis trazer o Kit Kat porque ele é um dos meus chocolates preferidos e é um dos meus comfort foods, sabe? Tipo aquela comida que te traz conforto. Então, é o Kit Kat. E nesse momento, com a questão da minha cachorrinha, início desse ano que ainda tá com pandemia e tal, eu queria alguma coisa assim, que me trouxesse conforto. Então, por isso que eu escolhi o Kit Kat. E eu acho que para esse episódio, né, para o tema que eu vou falar hoje, é um bom chocolate, sabe? Vocês vão comer assim, sentindo todo o gostinho de um Kit Kat, mas sem perder o foco que é no assunto de hoje, que tá muito legal. Então, o chocolate de hoje é o Kit Kat. E com isso, vamos começar o episódio de hoje. O episódio de hoje, gente, é sobre o livro de horas chamado As Riquíssimas Horas do Duque de Berry. É um livro de horas francês, tá? Tem o título em francês, mas eu não vou ler pra vocês porque eu não vou saber falar isso em francês, então é melhor nem tentar. Mas o que importa é que a gente sabe o que ele é, que é livro de horas. Eu já falei alguma vez aqui, em alguns episódios, sobre livros de horas, sabe? O que são livros de horas e tudo mais, mas passei muito pincelado. E eu decidi trazer esse assunto pro episódio de hoje, né, pro primeiro episódio do ano, por uma característica muito incomum, exclusiva e única desse livro de horas. Que é o quê? Ele traz miniaturas, né, iluminuras de
todos os meses do ano, né? De janeiro a dezembro, daquele período que ele foi feito e tudo mais. Eu achei muito interessante trazer esse tipo de coisa logo assim no início do ano, que a gente vai trabalhar com questões de um ano inteiro, né? Então eu achei muito interessante, por isso que eu fiquei mais animada em trazer o livro de horas para o episódio de hoje. Primeiramente, o que é livro de horas? Livro de horas é um livro de devoção que foi criado por devotos no fim da Idade Média. Continha o calendário de festas religiosas e dos santos, ou seja, né, datas de festas, datas dos dias de santos, essas coisas todas. Continha também as horas da Virgem, as horas da Cruz e do Espírito Santo. Também tinha as horas dos mortos, orações comuns e salmos penitenciais, tá bom? O que significa, então, essas horas, Giovana? Por que o nome é livro de horas, né? Liturgia das horas? O que acontece? Horas é um tipo de oração pública e comunitária da Igreja Católica, que tem com a ideia de ser uma oração cotidiana e de hora em hora. Como assim? É uma oração para cada momento do dia. Não necessariamente é de uma em uma hora, tá, gente? Mas a ideia é que ao longo das horas do dia você faça certas orações, né, específicas para aquele momento, que vão te ajudar, enfim, em ser um cristão melhor, salvação, todas essas coisas. Então, por isso que existe esse livro de horas, porque vai trazer justamente todos esses conjuntos de orações que são usados no dia a dia para, né, você fazer a sua oração diária. Uma característica muito importante desse livro é que ele tinha iluminuras e miniaturas, tá bom? Iluminuras a gente pode chamar de decorações escritas ou as próprias imagens. Mas vamos dividir. Iluminura a gente vai chamar só da decoração escrita, que são aquelas decorações em letras medievais, acho que todo mundo já deve ter visto, aquelas letras bem desenhadas, decoradas, pintadas. Então, a gente pode chamá-las de iluminuras. E as miniaturas são ilustrações que vão vir nesses livros e são imagens que vão ser pintadas nos próprios livros, tá bom? Então, ter livro de horas é ter esse tipo de conteúdo. O livro de horas ele vai surgir no século VIII, quando um abade do Carlos Magno, que vai se chamar Bento de Amani, elaborou um complemento ao ofício canônico. O que isso significa? Significa que ele fez uma liturgia a mais para ajudar em todos os ritos, orações da vida cotidiana. Entende? Então, o livro de horas, ele entra com essa ideia de ser um complemento à liturgia já do dia, né? A liturgia diária, cotidiana, para ajudar a implementar mais as orações nas horas do dia e tudo mais. E com isso, gente, nós entramos especificamente no assunto do livro de horas, As Riquíssimas Horas do Duque de Berry. Então, vamos falar apenas dele. É o seguinte... Esse livro de horas, ele é provavelmente o livro de horas mais famoso do mundo, porque ele tem um vasto e rico trabalho de iluminura, né, de miniaturas, e de uma forma muito, muito única. Como eu falei, ele traz o calendário do ano com pinturas, né? Todo mês tem uma pintura. E isso é uma coisa que não tem em livros de horas, assim, né? Dessa forma. O que acontece? Ele foi criado entre os anos de 1412 e 1416, né, que foi o início da preparação para a criação do livro. Isso nos coloca no ponto alto da Idade de Ouro dos livros de horas, ou seja, né, do momento em que eles eram mais famosos, mais na moda ali na Idade Média, que foi o período entre 1350 a 1480. Tá? E ele começou a ser feito aí a partir de 1412. Sendo um pouquinho mais específica, na França, esse tipo de literatura, né, esse tipo de oração, vai passar a ser mais popular a partir de 1400. Então, assim, o timing que ele foi feito estava sendo muito bom. Tanto para a época de ouro, do próprio estilo, quanto, né, dentro do próprio país que ele estava sendo feito, né, do próprio reino, que era a França. Esse livro ele foi feito para o Duque de Berry, John, que viria a ser o terceiro filho do rei francês João II, tá bom? João II. O John, Duque de Berry, ele era um grande colecionador e patrono de artes e livros, assim, ele tinha uma vasta coleção de artes, de livros, e patrocinava muitas obras, muitas obras.
Então, não é incomum a gente ver esse tipo de livro, da forma que foi feito, dentro da coleção desse cara. Então, vamos lá. Quem foi responsável por fazer as pinturas, né, as miniaturas do livro, foram os irmãos Lindborg. Porém, em 1416, os irmãos Lindborg e o próprio Duque de Berry vão morrer, provavelmente devido à peste. E o que acontece? O livro ele não estava terminado. Então, só em 1440 é que foi passado a se trabalhar de novo no livro. Nós não sabemos exatamente qual era o pintor responsável pelas miniaturas nesse período, de 1440. Há suspeita de que tenha sido Bartolomeu de Egg. Gente, eu confesso para vocês que provavelmente está errado a forma como eu falei, mas é um nome bem, bem complicadinho. E a gente pode chamá-lo de pintor anônimo ou pintor das sombras, porque a característica principal desse pintor era dar muitas sombras nas artes, né, nas pinturas. Aí, passando esse período, lá por 1485, né, a 1489, que o livro vai ser deixado do jeito que ele está atualmente, que é nesse período que ele vai ser finalizado a ponto de chegar até hoje do jeito que está. Quem vai ser responsável por isso vai ser o Jean Colombin. E ele vai trabalhar em nome do Duque de Saboia, o Charles I, que era, naquele período, o responsável, o dono do livro de horas. Aí, só em 1856, que o livro vai ser adquirido pelo Duque de Aumale, chamado Henry de Orleans. E vai ser através dele que o livro vai se encontrar onde está atualmente, que é no castelo de Chantilly, no Museu de Chantilly, que é dentro do castelo. E ele tá lá até hoje com parte da coleção e tá exposto, né, para quem quiser ir visitar lá na França, em Chantilly, né, no castelo de Chantilly. O livro tem 206 folhas de pergaminho muito fino, de muita alta qualidade. E ele tem 30 centímetros de altura e 21 de largura. Ele é um livro até grandinho. E ele tem 66 miniaturas grandes, ou seja, né, 66 imagens, né, pinturas grandes, e 65 pequenas, imagens pequenas. Um ponto muito importante é que o livro ele teve diversos tipos de artistas trabalhando nele. Primeiro que a própria escrita, né, o desenho da escrita e tudo mais, foi feito por artistas que a gente não sabe o nome. Segundo que nós temos 3 artistas principais, que são os irmãos Lindbergh, o pintor desconhecido, que a gente tem, né, essa suspeita de que seja o Bartolomeu, e o Jean Colombin. Tirando esses 3, nós podemos afirmar aqui que outros pintores podem sim ter participado da construção, da pintura, da criação desse livro de horas. Porém, não se sabe exatamente quem são e quantos foram. O que a gente sabe é que diversos tipos de artistas, pintores, trabalharam nesse livro. Muito também por causa dos seus diversos donos, porque afinal o livro de horas ele não foi terminado com o Duque de Berry, na verdade ele só foi começado. Então a gente pode também partir desse princípio de que por ter diversos donos, teve diversos tipos de colaboradores. E isso a gente vê muito, novamente, pelas diferenças de pintura, né, de jeitos. Um artista, sei lá, vai cair mais para a esquerda, o outro vai colocar mais sombra, o outro vai colocar mais coluna. Então, esse tipo de coisa nos faz perceber que não foi um único artista ou não foi só os 3 principais que trabalharam no livro. Outros fizeram isso também. Os pigmentos que existem no livro foram adquiridos através de material mineral ou de processos químicos, tá bom? Como assim material mineral, Giovana? Por exemplo, pegam uma rocha que é verde. Eles fazem todo um processo químico para extrair a coloração dessa rocha. E isso veio muito do Oriente Médio, tá? Esses materiais. Então, assim, o livro ele é riquíssimo, tanto, né, nos próprios desenhos, quanto nas cores desses desenhos, sabe? Agora, a gente entra no ponto assim, que eu mais gostaria de falar aqui no episódio todo, que é sobre os meses que estão retratados dentro desse livro de horas, né, do Duque de Berry. Era comum ter esse tipo de arte nos livros de horas. Porém, com o livro de horas do Duque de Berry, nós temos uma inovação muito grande, com temas, composições e técnicas que vão trazer o trabalho e o divertimento do mês, do cotidiano daquele mês. Esse é o ponto principal aqui nos meses desse livro.
Principalmente porque eles vão trazer os servos e o próprio Duque de Berry em suas atividades. Ele é retratado no livro, depois eu vou falar onde ele tá e tudo mais, e os servos eram dele. Então, é literalmente uma imagem do cotidiano daquela época, né? É quase como uma retratação fiel a o que estava acontecendo, né, em cada mês. Um ponto importante também é que os castelos que vão aparecer nas miniaturas, né, dos meses, são lugares ou que pertenciam ao Duque de Berry ou que ele frequentava e que tinham certa importância para ele. Esse ponto já nos traz uma questão assim maravilhosa, que mostra o aspecto particular, privado desses livros. Livros de horas eram feitos para uma pessoa só, não para várias usarem. Então, quando é feito para uma pessoa só, vai ter elementos particulares daquela pessoa. Seja ela aparecendo em miniaturas, ou seja, suas terras, seus servos, lugares que ela esteja e que fazem parte da vida dela. Então, isso é muito importante. Com isso, gente, eu vou descrever cada mês. Porém, as imagens estão lá no Instagram, no Facebook. No @ElizabethMargot_, que é o Instagram, e o Facebook, que é só Elizabeth Margot. Eu quero descrever porque eu vou trazer curiosidades sobre cada imagem e tudo mais. Porém, realmente eu aconselho vocês a irem lá, darem uma olhada nas imagens. Estão lá no Instagram, no Facebook. E vai ter outras imagens também. A gente vai falar um pouco mais pra frente. E eu também vou deixar um link lá para caso vocês queiram ver outras imagens. Porque tem muita imagem, dá pra colocar tudo num lugar só. Mas caso vocês tenham interesse, vão lá que vai estar lindo pra vocês. Então vamos lá, gente. O primeiro mês, que é janeiro, vai retratar o banquete de Ano Novo. E o ponto principal dessa imagem é que nela está o Duque de Berry, ok? O Duque de Berry, ele é o homem de túnica azul que está à direita da imagem. Vou retratar um pouquinho melhor para vocês. Tem apenas 2 homens de túnica azul nessa imagem. Um está em pé no canto esquerdo, bebendo alguma coisa, e o outro está sentado na mesa no canto direito, com um chapéu meio parecendo russo até, o chapéu. Só um comentário meio engraçado aqui, porque realmente parece aqueles chapéus que russos usam no frio. E é esse cara que é o John Duque de Berry, dono do livro. E é a cena típica de um banquete de Ano Novo. Fevereiro já nos traz uma cena muito cotidiana e, de certa forma, muito bonita. Ele vai trazer o típico inverno, ou seja, a paisagem está toda branquinha, com neve, e os servos vão ser os principais atores dessa imagem. Por quê? Nós vamos ter servos se aquecendo perto ao fogo, ali no canto esquerdo. Vamos ter outro servo cortando árvores, subindo um pouquinho lá no canto direito. E temos um que está até com um burrinho indo em direção até a cidade. Por quê? Porque ele está indo em direção ao mercado, né? O mercado da cidade, que eram tipo feiras. Então, nós temos cenas do cotidiano belíssimas, que era comum e que finalmente estão sendo retratadas de forma bem fiel, de certa forma, né? Na imagem de março, nós vamos ter a típica imagem dos servos semeando o campo. O ponto já mais importante dessa imagem é que no fundo dela, nós vamos ter o Château de Lusignan, é o castelo de Lusignan, que vai estar ao fundo e era uma das residências do Duque de Berry. Então ali ele está mostrando, olha o meu castelo aqui e olha os meus servos trabalhando no campo. Em abril, nós já temos uma imagem mais nobiliárquica, que é o quê? Um jovem casal de nobres que estão trocando alianças. A gente não fala que é um casamento, tá? É como se eles estivessem noivando. Isso é uma cena típica da nobreza, né? Até as roupas e todo o tom da imagem nos define isso. O castelo atrás desses nobres é o Château de Dourdan, tá bom? Em maio, nós também vamos ter cenas de jovens, e vão ser jovens nobres a cavalo, fazendo quase como uma procissão. Por exemplo, vamos visitar o meu primo, Duque da Wildeskrausa. Aí vai todos os nobrezinhos a cavalo, nananã, indo visitar o primo. Então é basicamente isso, é uma procissão de jovens nobres da França. O motivo? Vários, indo visitar algum duque, indo visitar alguma outra coisa. A fundo dele está o Palácio da Cidade, ou melhor dizendo, o Palais de la Cité, que ficava em Paris. Então, por exemplo, a gente pode achar que essa procissão, né, que esse grupo de jovens nobres estavam indo para Paris, por exemplo. Estavam fazendo uma viagem até Paris, porque a gente já vê atrás
resquícios da cidade. Ou eles poderiam estar indo embora de Paris também, entende? Temos N interpretações aqui. Em junho, nós vamos ter servos na colheita e ao fundo vai ter a Torre de Nestlé, que era uma torre que ficava na antiga muralha da cidade de Paris. Então você vai ver a torre e vai ver certa muralha e coisas atrás que vão dar a entender que é o quê? Paris. Então são servos na colheita, aonde? Aos arredores de Paris, tá bom? Na imagem de julho, nós vamos ver a Tosquia das Ovelhas. E ao fundo vai estar o Chateau de Klein. Um ponto importante aqui, que eu vou usar a imagem de julho para falar, é para vocês ficarem atentos quando vocês forem olhar as imagens lá no Instagram, no Facebook, dos aparelhos agrícolas deles, né, dos utensílios agrícolas. Nós vamos ver gado arando, vamos ver foices, pás, assim, muitos utensílios que mostram pra gente o boom tecnológico da agricultura na Idade Média, que é uma coisa que é muito importante que quase não é falada, né? Que houve sim um crescimento, né, um amadurecimento tecnológico na Idade Média, para as questões mais agrárias, mas ainda assim houve. Então, sempre quando vocês passarem por essas imagens, dê uma olhada nisso. Porque é uma vida no campo de pessoas trabalhando, mas pessoas que estão segurando um ancinho, pessoas que estão arando junto, né, com o gado, coisas que não existiam antes, de certa forma, e que com a Idade Média passa a existir. A própria cena dos dois servos tosquiando as ovelhas, assim, é genial. Ao fundo, a gente vai ver outros servos trabalhando na colheita. E depois, por fim, o castelo. Então, assim, é muito interessante mesmo. Em agosto, nós vamos ter mais uma cena de nobres, que vão ser nobres com falcões. Isso é uma prática deles, cotidiana dos nobres, tá bom? E ao fundo deles, nós vamos ver o Château de Étampes. Agora, nós vamos falar sobre a imagem de setembro, que traz o seguinte: a colheita de uva e ao fundo o Château de Saumur. Eu vou dar uma paradinha nessa imagem para a gente trabalhar um pouquinho ela, porque eu acho que é uma das imagens que mais tem detalhes ricos. Primeiro ponto é que a gente vai perceber que a imagem ela foi feita em diferentes épocas. Como assim, Giovana? Primeiro começaram a pintar o castelo, né, e todo o plano de fundo, e depois vão vir pintando a colheita, né, os servos e seus rostos. Essa era a forma até como eles pintavam mesmo, começa do fundo até a frente e por fim termina com os rostos dos servos, das pessoas em questão. A gente vê isso justamente pela forma como foi feita esse processo. A gente consegue verificar que há uma diferença de técnica entre uma parte da pintura e outra parte. Então, provavelmente, essa pintura ela foi começada pelos irmãos Limburg e foi terminada com o Jean Colombine. E o que a gente vê nisso? Em primeiro plano, nós vamos ter bem lá no cantinho esquerdo da imagem uma mulher que tá com um avental branco, mas ela tá com um vestido meio azul e vermelho, e ela tá parecendo grávida. Vamos ver jovens camponeses colhendo cachos roxos, né, colhendo as uvas, e um deles vai estar provando a uva. Temos outro personagem que vai estar mais ao fundo, que vai estar segurando a cesta de uvas e vai estar caminhando em direção à mula, que vai o quê? Vai carregar esse cesto para depois levar, né, para os outros lugares. Nisso, nós vamos ver tonéis que estão sendo puxados por bois, bem no canto direito da imagem, né? Esses tonéis são tonéis com as uvas que vão ser levados para fazer vinho e tudo mais. Lá no fundo, né, lá no castelo já, nós vamos ver um cavalo saindo do castelo e uma mulher entrando com cesta na cabeça, ou seja, ela está indo entregar alguma coisa dentro do castelo. E bem na frente do castelo, entre as vinhas e o fosso, nós vamos ver um terreno que vai ser rodeado de paliçadas. É onde ocorriam os torneios no castelo. Aquele era o terreno para isso. A gente já tem toda a estrutura montada. E isso tudo a gente está vendo em apenas uma imagem. Então, assim, eu peguei a imagem de setembro para trazer todos esses aspectos para vocês e mostrar que, cara, é algo muito rico, que mostra muito o cotidiano e como estavam organizadas muitas coisas lá no medievo. Em outubro, nós vamos ter, mais uma vez, o cultivo dos campos, e aí a gente vai conseguir ver também muitos utensílios agrícolas, né, que ajudam no cultivo da plantação, né, e tudo mais, da terra. Atrás deles vai estar o Louvre, que existe até hoje, né?
E um ponto acho que muito interessante que é, após a colheita, nós vamos ver tipo uma rua e aí ele vai ter um movimento, né? Vai ter várias pessoas caminhando. Isso já também nos traz um pouco da vida cotidiana dentro da própria cidade, que é uma coisa que não é tão comum da gente ver aqui nessas imagens, né? Que são imagens mais rurais, mais agrárias. Mas eu acho que é muito interessante essa, porque ela traz tanto o âmbito, né, agrário, que realmente são os servos fazendo todo a questão do cultivo. Vamos ver uma movimentação de pessoas ali atrás e, por último, o Louvre, mostrando que, olha, vocês já estão na cidade. Então, não é estranho ver essas pessoas caminhando aqui. Então, assim, achei bem interessante, bem legal, porque é uma das poucas imagens que vai trazer esse tipo de proximidade com o cotidiano urbano, não com o cotidiano agrário. Em novembro, nós vamos ter um servo que vai estar se alimentando dos porcos, tá bom? Vai estar ali matando para poder se alimentar dele. E o interessante é que em dezembro, nós vamos ter caça a um javali, né? Que isso já é uma caça já nobre. Então, em novembro, nós vamos ter uma imagem de um servo, de certa forma, caçando também, né? Porque ele vai pegar o porco para se alimentar. E em dezembro, nós vamos ter a caça de um nobre, que é completamente diferente, né? Você consegue comparar essas duas imagens, assim, e você consegue compreender a realidade como era diferente. O servo tá ali sozinho, tá com apenas uma espada, né? Uma faca, com um cachorro. E na de dezembro, que é a caça ao javali, nós vamos ter 2 servos, um senhor, vamos ter mais ou menos 10 cachorros em cima do javali, e querendo ou não, é um bicho de outro porte, né? Um javali. Então isso já mostra a diferença da própria realidade agrária da Idade Média, né? O que eu acho genial. E no fundo da imagem de dezembro, né, da caça do javali, nós vamos ver o Château de Vincennes. Terminamos de falar sobre os meses, né? Assim, mês por mês, mês por mês. Aí agora eu vou fazer um compilado maior sobre, né, as características e depois eu vou trazer mais algumas outras imagens para vocês. Nesses meses inteiros, nós vamos ver, né? Lá na parte superior da imagem, você vai encontrar o mapa do zodíaco, a carruagem solar. Giovana, o que é a carruagem solar? Se vocês forem prestar atenção, vai ser uma carruagem segurando o sol. E o sol vai estar de diferentes posições. Assim, né? É até de certa forma meio lúdico, mas isso justifica a forma como o sol vai andando ao longo dos meses. Depois a gente vai ver, né, que é ao longo da Terra e tudo mais. E isso é muito interessante. Eles justificam isso como se fosse uma carruagem, né? A carruagem solar. Nós vamos ter também o calendário lunar eclesiástico. Então, tudo isso você vai encontrar na parte superior de cada imagem de cada mês, que eu achei muito interessante, muito completo. É uma coisa que você não encontra geralmente, tá, em outras imagens de livros de horas, assim. Um ponto interessante é que essas imagens de mês, elas iam na página da direita e na página da esquerda, de frente a ela, iam-se os dias de festas e de santos daquele mês, que era um calendário que não era de ano, tá? Era um calendário só de dia, por exemplo. No 5º dia de agosto é o dia de, sei lá, São Nicolau. É isso, vai ser sempre no 5º dia de agosto. Não interfere o ano, ok? Então, esse tipo de calendário que nós vamos encontrar no livro de horas vão ser calendários que não vão ter ligação com anos, apenas com os dias e meses, né? Ou seja, primavera, inverno, essas coisas e, né, os meses. Por isso que nós temos também, por exemplo, o zodíaco, né, dentro desse próprio calendário. Trazendo essa ideia do zodíaco, eu vou trazer a imagem do homem do zodíaco. Ele termina o calendário, né? Ele é a última imagem do calendário, né? Vai chegar em dezembro, a próxima imagem vai ser a do Homem do Zodíaco, dentro do livro de horas. E é um aspecto muito único dentro desse livro, né? Que não existe em outros. Mas isso provavelmente se dá ao fato de que o Duque de Berry, ele era bastante ligado a os signos, né, os zodíacos. Então, por isso que vai ser representado. E esse homem do zodíaco, ele vai ser um homem anatômico, ou seja, vai ser pelado, de corpo todo, e ele vai ter todos os signos do zodíaco em todo o seu corpo, né? Cada signo vai estar na parte aí que te corresponde. Aí lá vocês vão ver bonitinho, né, no Instagram, no Facebook. E um ponto interessante aqui, que a gente tá falando homem do zodíaco, mas pode ser que seja uma mulher ou um ser híbrido, ou seja, tanto homem quanto mulher. A última imagem que eu quero falar com vocês sobre
é a imagem do homem das dores, né? Que é Jesus Cristo todo machucado, né? Com relação à crucificação dele. Essa imagem, ela vai ter a imagem do Carlos I, Duque de Savoy, e da sua esposa, Duquesa de Savoy. O Carlos, ele vai ser o dono do livro, né, no período aí de 1485 a 1489. Vai ser até ele que vai contratar o Jean Colombine para poder fazer, né, as partes ainda que faltavam do livro. E eles vão aparecer. Tirando eles dois, o único que aparece realmente é o nosso Duque de Berry lá em janeiro, né? No primeira imagem assim do ano já tá o Duque de Berry lá pra gente. E depois vamos ver só o Carlos e a sua esposa. Gente, terminamos o livro das horas. Ele tem muitas outras imagens, mas se eu ficar aqui falando, ferrou. Tem as imagens ainda religiosas, assim, mais religiosas. Tem Pentecostes, Ascensão de Cristo, enfim, muitas imagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer esse livro, né, de horas, esse assunto hoje, para justamente começar o ano falando sobre o ano, né, sobre esse cotidiano medieval que a gente consegue ver durante os 12 meses. Assim, eu achei muito interessante, é algo que me fascina demais. E eu quis começar o ano trazendo esse tipo de assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, de verdade, né, de observar, de conhecer um pouco mais esse cotidiano medieval, tanto pela minha fala, quanto pelas imagens desse livro de horas, que é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo e único no mundo, assim. Não tem igual. Então eu fico muito feliz de ter trago esse tema para o primeiro episódio de 2021. E eu espero que vocês tenham gostado. Gente, não esqueçam de Prudence, tá entrando na reta final. Temos aí também Conversa com Elizabeth Margot, que eu vou postando aos poucos. Então, tem bastante episódio para escutar e aí vocês vão escutando. E se Deus quiser, voltamos com tudo esse ano de 2021, né? Janeiro de 2021, primeiro episódio. Aí semana que vem tem mais, aí sucessivamente até o fim do ano, e depois ano que vem, e pronto. Dá muito episódio. Eu fico muito feliz de fazê-los aqui, tá bom? Então, gente, muito obrigada, agradeço por todo o apoio. Feliz ano novo de novo, meio atrasadinho, mas feliz ano novo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, né? E pra ver as imagens, o Instagram é @ElizabethMargot_ e o Facebook é Elizabeth Margot. E é isso. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!